Buonasera a tutti, buonasera a tutte. Estamos aqui para mais uma semana, a semana 7, com a autora Jaba Checo. Hoje, sexta-feira, nós vamos receber alguns convidados para poder fazer uma relação entre as obras da Jaba que foram apresentadas ao longo da semana. Então, primeiramente, eu gostaria de chamar a Agnes Guise, que é mestranda no programa de pós-graduação em literatura italiana da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela trabalha na área de literatura italiana, trabalha com o livro da Jaba Checa, né? Trabalhou com o livro da Jaba Checa, A Minha Casa é Onde Estou, né? A Minha Casa do Sono, num estágio de docência. E falou, nesse trabalho ela falou sobre as memórias e herança cultural dentro do livro. Boa noite, Agnes, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para falar dessa autora maravilhosa, que tem uma relação muito legal com o Brasil. Boa noite, boa noite. O nosso segundo convidado é o Leonardo Viana. Ele possui licenciatura em Letras, português e italiano, pelo UFRJ Federal do Rio de Janeiro. Ele tem um título de mestre em Letras Neolatinas e Literatura Italiana. É doutorando pelo programa de pós-graduação em Letras Neolatinas da Faculdade de Letras da UFRJ e desenvolve pesquisas sobre identidades, racismo e questão de gênero na obra da escritora afro-italiana Jaba Checo. Seja bem-vindo, Leonardo. Boa noite. Obrigado, Adriane. Boa noite. Boa noite, Agnes. Muito obrigado pelo convite. Espero que hoje seja uma conversação muito proveitosa sobre a escritora que todos nós aqui amamos. Bom, e o nosso terceiro convidado é o Bruno Ferreira, graduado em Letras pela Universidade Federal da Bahia, atualmente aluno do programa de pós-graduação em Literatura e Cultura da UFBA, e a sua pesquisa sobre identidades, né, dentro do livro de Jaba Checo, Minha Casa é Onde Estou, que ela é Minha Casa Professor. Ele vai contribuir hoje para a nossa roda de conversa para a gente fechar o ciclo da semana, Meninas e Mulheres na Literatura, com chave de ouro. Então, seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, Adriane. Boa noite a todas, a todos. Vamos lá, né, para esse diálogo. Então, vamos lá. Então, o nosso vídeo de hoje vai ser mais um formato de roda de conversa. Tá? Nós vamos falar um pouco sobre as obras da Jaba Checo. A gente vai tentar trazer os pontos mais significantes, né? Ao decorrer da semana, eu fui apresentando algumas, eu fiz um recorte, na verdade, de um dos livros mais recentes, que é o La Linea del Colore, A Linha da Cor, mas apresentei outros livros, né? E hoje a gente vai tentar fazer uma relação entre essas obras, né? Quais são os temas que são mais frequentes dentro das obras da Jaba Checo, né? A gente sabe que ela é uma escritora contemporânea, afro-italiana, e trabalha com temáticas muito fortes, né? Que precisam ser discutidas, né? Que precisam ser trabalhadas ainda dentro da nossa sociedade e no mundo, né? Para a gente iniciar, eu começo perguntando ao Bruno, né? E a todos. A gente vai fazer uma ordemzinha, né? Vai ficar a ordem. Como é que vocês, por que e como vocês escolheram a Jaba Checo, né? Escolheram as obras da Jaba Checo e como isso tem contribuído para a vida de vocês. Daí a gente já passa a palavra a Bruno. Então, é um pouco interessante esse caminho, né? O primeiro romance da Jaba que eu tive contato foi Ádua, em uma disciplina da graduação em letras. Mas, assim, a primeiro momento eu não me interessei muito pelo livro. Eu me interessei por Minha Casa é Onde Estou, por conta do título. Enfim, loucura de um estudante de letras, né? Mas meu trabalho de conclusão de curso foi com Ádua, né, com relação à tradução, como foram traduzidos em especial as palavras nero, negro, né, para preto e negro, no português. E depois eu tive, assim, depois do TCC, digamos, foi onde eu falei, eu quero estudar Jaba Checo, eu quero continuar. E daí, então, eu fiz o projeto para o mestrado, né, com Minha Casa é Onde Estou, que é o que eu estou hoje. Mas aí eu saí um pouco do campo da tradução e passei para o campo dos estudos culturais e pós-coloniais e identitários. Estou aí. Então, foi assim, começou em uma disciplina e hoje está sendo o meu projeto de pesquisa, né? Bruno, faz um resumo dessa obra, né? Minha Casa é Onde Estou, da Jaba Checo.
Bom, você prefere da minha casa onde estou ou de Ádua? De Ádua, o que você se sentir mais à vontade, na verdade. Tá. Ádua foi o que eu trabalhei no meu trabalho de conclusão de curso. Aqui eu tenho um livro, né? A tradução maravilhosa da Francesca Cricelli. Excelente. Bom, Ádua vai contar a história de duas personagens, né? Do pai e filha. Ádua é o nome da personagem principal desse livro, né? Inclusive é o nome do livro. E o pai dela, que se chama Zope. A gente conhece ele pelo codinome, né? Zope. Bom, a história é muito fragmentada no tempo. A gente tem três momentos diferentes, né? Todos os capítulos do romance estão baseados em Ádua, sermão, Zope. Então, começa com a história dela, cá na contemporaneidade, nos 2000, 2015, passa para o sermão, que é o momento na adolescência dela, né? O pai falando com ela. E nós temos depois a história do pai, que acontece lá, assim, nas primeiras décadas do 1900, né? Onde ele sai da Somália para ir para Roma, né? Viver em Roma como tradutor, intérprete. A história do pai de Ádua é bem assim interessante, tem muito de um simbolismo, de um misticismo, se a gente pode dizer assim, né, de tradição africana. E ele começa como tradutor, intérprete, ele vai trabalhar em Roma, então, trabalhando como tradutor e intérprete, ele acaba sendo acusado de né, assim, por policiais, vai preso. Enfim, depois ele se vê obrigado a trabalhar para um oficial do fascismo italiano, né? Como tradutor e intérprete, voltando para... ali ele volta para Etiópia, Somália e Eritreia, né? Ele trabalha traduzindo fazendo esses acordos comerciais entre esse conde fascista, general fascista, e a população do local. E no final a gente percebe... eu vou contar o final, eu não conto o final. Spoiler. Não tem problema. Dá um spoiler pra gente, dá um spoiler. Dá um spoiler pra gente. Tá, então eu vou dar o spoiler do Zope, não dou do final da Ádua, tá? Só para instigar a leitura. Pronto. No final, acaba acontecendo, a Chego deixa um final bem aberto, assim, mas que a gente percebe que a tradução em si, a interpretação do que se dizia lá e tal, acaba por levar à última guerra, né, que é onde morre o imperador Haile Selassie, o imperador da Etiópia naquele momento, onde tem a invasão da Etiópia. Em outro momento, nós temos o sermão, né, do pai com a filha, como eu comentei, e mais próximo da gente, a gente tem a Ádua, que vai rememorando toda a sua história, e ela narra toda a sua trajetória de vida para o elefantinho, que está na Piazza Santa Maria sopra Minerva, né, a Praça de Santa Maria sobre Minerva, ali perto do Panteão, né, em Roma. E ela vai narrando toda a sua trajetória de vida para esse elefantinho, seu relacionamento, né, com um jovem refugiado, que ela denomina Titanic, e ele denomina ela como Velha Lira, né? E, enfim, aí ela vai narrando toda essa trajetória e 3 pontinhos, que eu não... para não dar o final. É um pouco assim a trajetória do livro. Você finalizou, Bruno? Uhum. Então, agora eu passo a palavra para a Agnes. Também vai falar um pouco sobre lá minha casa do Sono, né? Minha casa onde estou, não é isso, Agnes? Isso mesmo. Pronto. Eu acho que eu preciso esclarecer uma coisa. Que gafe, meu Deus, né? Eu preciso deixar uma coisa evidente, que eu sou estudante de literatura italiana da área de poesia. Então, a Edjaba Chego chegou na minha vida também por uma disciplina que eu fiz na graduação,
por uma discussão, na verdade, que a gente teve sobre em que momento que a gente ia estudar um autor negro, finalmente, tipo, que a gente vai fazer literatura italiana 1 no 4º semestre, aí a gente vai começar em Dante. Então, até a gente chegar no século XX, até que as pessoas negras sejam reconhecidas como cidadãs italianas, o pessoal estava meio impaciente, sabe? E aí, um dos professores falou, mas vocês podem ler por conta e depois a gente discute na graduação. E foi assim que eu conheci Djaba Chego, foi bem aleatório, só 3 semestres depois que a gente foi discutir, a minha casa é onde estou, que a gente discutiu em literatura italiana 4, e depois numa disciplina da pós-graduação, onde a gente foi falar de histórias, que essa pluralidade de vozes que o século XX permite, né? Não existe mais aquele um sujeito coletivo, o pessoal é político, todas essas coisas entraram na discussão. E eu ainda não li Ádua, mas eu achei interessante porque eu vi uma conexão, assim, mais ou menos, com a minha casa onde estou, né? Alguns elementos biográficos ali que perpassam essa obra. Porque a minha casa onde estou é quase uma autobiografia, né? É uma obra que ela está percorrendo a história da própria identidade. Então, para já chegar no segundo ponto, né, de mais ou menos do que trata a obra, ela parece estar o livro inteiro se perguntando quem ela é, quais foram os caminhos que chegaram até onde ela está agora, nessa casa que é essa identidade multiétnica, multicultural, de atravessar a guerra e o século. E no final a gente vê lá um pouquinho do Brasil, chega lá no final o Caetano Veloso, né, que daí tem essa coisa da Djaba Chego. E ela começa contando as histórias da família, as histórias que ela ouvia da mãe. Então a gente tem esse pouquinho da Somália que perpassa o livro, algumas palavras que eu, pelo menos, nunca tive contato com isso antes. Então, para mim, foi muito novo. Foi muito interessante, porque eu gosto muito de, quando estou lendo, ter uma relação de estranheza um pouco com o livro. Eu gosto de me sentir deslocada. E eu acho que esse livro faz um pouco isso, ao mesmo tempo que é uma história que dá o salto do pessoal para o universal. Então, quando ela está falando da família dela, da relação que ela ouvia as histórias dos avós, de pessoas que ela nunca nem conheceu, mas que faz parte da construção da identidade dela, eu acho que tem muito de todo mundo ali. É uma coisa de família. A gente ouve esse tipo de história mesmo, tipo, uma tia que você não sabe nem o rosto, mas que você sabe uma história, você conhece aquela pessoa dentro de você, aquela pessoa que ajudou a você ser quem você é hoje. E para mim esse é o ponto mais forte assim dessa narrativa. E eu acho muito legal porque é uma narrativa também muito política, sem ser didática. Ela não vai te explicar o que é o racismo, por que é importante uma mulher negra entender a sua identidade como uma mulher italiana, por exemplo. Isso está no livro inteiro, sem ela precisar explicar nada pra gente. Eu gosto muito. É isso. Pronto. Vou passar a palavra para Leonardo. Por favor. Bom, eu acho que eu tive menos sorte do que os colegas, né? Porque, por exemplo, eu só vim conhecer de fato a Djaba já no final do meu mestrado, na época, já na metade para o final, na verdade, do meu mestrado, né, em 2018, quando eu estava lendo, através de um texto, de um livro didático de ensino de língua italiana, que foi, acho que, a primeira vez que eu tive contato com uma autora italiana negra, e isso me causou assim uma coisa assim, não sei nem como descrever exatamente o que eu senti na época, mas já era uma coisa que na graduação eu já vinha me perguntando, né? Eu já, por pesquisa própria, né, questão de colonização italiana em territórios na África, né, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Mas será que não haveria nenhum autor negro, alguma autora negra italiana, ou italiano? Então, eu cheguei a Djaba Chego através de um texto sobre migração, sobre migrações, o fenômeno das migrações na Itália contemporânea. À época, eu estava fazendo uma pesquisa sobre literatura siciliana, completamente nada a ver e tal. E eu tive muita sorte, porque naquele ano, se não me engano, foi em 2018, ela veio ao Brasil
para proferir uma palestra lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro mesmo, né? Porém, no setor de relações internacionais. Ela veio fazer uma palestra sobre a questão das migrações, né? E naquela ocasião eu já tinha assim, mandado importar os livros, né? E devorei, assim, enquanto eu estava escrevendo a minha dissertação, eu comecei a devorar os livros dela, né? E aí, quando ela de fato chegou e ela fez uma palestra toda em espanhol, inclusive, para minha surpresa, e naquele dia, assim, eu fiquei meio que, sabe, eu falei, caramba, eu tenho que me aproximar, eu tenho que chegar, eu tenho que conversar com ela, porque eu gostaria de pesquisá-la, né, assim, pro doutorado já estava acontecendo, já tinha várias ideias, né, e aí, naquela ocasião, a gente trocou contatos, né, eu continuei, obviamente, lendo mais coisas e defendi o meu mestrado, e naqueles meses seguintes, né, eu comecei a já redigir um projeto de doutorado já visando especificamente a obra da Idjaba Chego, né. Na época, eu tinha pensado apenas em 2 romances, o Ultra Babilônia e Adwa, né, porém, Idjaba publicou o La Linea del Colore no ano passado, e eu, obviamente, corri para ler, né, e acabei também acrescentando esse La Linea del Colore, o que para mim foi uma surpresa muito boa, porque lá no final, quando ela vai explicar o making of, né, ela vai dizer que tem um fio que conecta esses 3 livros, né, tanto o Ultra Babilônia quanto o Adwa e o La Linea del Colore. Ela vai chamar de Trilogia della Violenza Coloniale, né? A trilogia da violência colonial. Então, assim, foi uma surpresa muito boa saber que tem um fio ali que conecta essas 3 obras, né? E desde então, tenho, enfim, estou desenvolvendo, né, minha pesquisa no doutorado, já estou no 4º período, indo para o 5º, daqui a pouco estou qualificando, tendo que qualificar, né? Mas sobre o momento que eu posso ter que falar agora sobre o livro, né? Isso, faz um resumo do livro para a gente. Tá bom. Fazer um resumo sobre o Ultra Babilônia, que está aqui, vocês conseguem ver que está todo marcado, né? Assim, pois é. E fazer um resumo sobre um romance de mais de 400 páginas é uma tarefa, convenhamos, inglória, né? Bom, mas basicamente a Idjaba, como os colegas já trouxeram, né, ela trabalha muito com essa alternância de várias vozes, né, em vários capítulos, né? No Adwa são 2 vozes, né, pai e filha, e no Ultra Babilônia são 5 vozes, né, de 2 mães, 2 filhas e um pai, né, Marianne Lamani, Zura, Mar, Ribeiro Martino, Miranda e Elias, né? As 2 meninas não sabem, por exemplo, que são irmãs por parte de pai, né? Dentre as várias, eu acho que cada um desses personagens carrega, tem histórias muito interessantes, assim, para não apenas falar sobre a questão do colonialismo italiano, mas, por exemplo, a personagem Miranda é uma mulher argentina que, por exemplo, teve que fugir da ditadura argentina da década de 70, né, para a Itália, tem um irmão desaparecido, então ela acaba também conectando não apenas questões do contexto italiano e das ex-colônias, mas também de outros contextos, né, no caso, o contexto latino. Se não me engano, a personagem Zura sofre uma violência na infância, e a mãe, que tem problemas com alcoolismo, não percebe essa violência. Então tem umas questões aí também, mãe e filha, de gerações, né, muito, muito latentes, né? E a outra personagem, que é a filha dessa poeta argentina, Miranda, ela não consegue, ela tem uma relação muito conflituosa, né, com essa mãe. As 2 meninas não sabem quem são seus pais, então também tem essa questão, né, da ausência paterna, né?
O próprio personagem Elias, em determinado momento do romance, ele vai se definir como um pai ausente, um filho ausente, né? Então, e vai contar a sua história, vai contar a história, inclusive, dos seus pais. Então, de fato, é uma teia de personagens muito grande que, para analisar e para ler, fazer uma leitura, na verdade, né, de todas essas histórias, demanda um esforço muito grande. Mas, assim, eu acho que uma das coisas principais que eu destacaria entre um fio que conecte todos esses personagens é o fio da memória, né? Que está perfeitamente também conectado com o que o Bruno falou e com o que a Agnes também falou, né? Então, eu acho que eu destacaria, assim, a memória como sendo o fio principal que conecta todas essas histórias. Eu posso Isso é fazer... presente. Oi? Vai, Agnes, pode ir. Desculpa, eu ia fazer só um comentário que achei muito legal que o Leonardo falou, que acho que, para mim, o que é muito fantástico da Diaba Chego é que, como você estava falando, né, que tem todas essas histórias de outras colônias, que ela não abre mão do literário, é uma obra literária, mesmo sendo biográfica, mesmo sendo histórica. Então, ela consegue trazer todos esses elementos sem fugir da literatura, sem perder essa voz que é artística, no fim das contas, que é um ato de criação. Acho maravilhoso, achei muito legal o que você falou. E daí, Agnes, que bom que você fez esse comentário, que eu já vou pegar esse fio para poder falar um pouquinho sobre La Linea del Colore, né, a linha da cor. Eu acho que eu não falei sobre mim no início, mas eu sou graduada em letras italiano, né? Meu nome vocês já sabem, porque a gente passou conversando, dialogando durante toda a semana. E agora eu sou graduanda em português como língua estrangeira, sempre pela Universidade Federal da Bahia. E como eu havia dito, o meu corte, né, entre as obras da Diaba Chego, é sobre o La Linea del Colore, né? E é muito, muito interessante isso que você falou, Agnes, porque essa questão, né, de ela transformar sempre em algo literário, né, acontece muito no La Linea del Colore, né? E assim, a questão das vozes também. Uma coisa muito marcante no La Linea del Colore é que ela dá voz. A gente vai para o século XIX, né, ali com a Alafano Brau, que é uma das personagens principais, e a gente vem para os dias atuais com a Leila, né? Então, assim, você lê um capítulo do século XIX e, de repente, o capítulo seguinte, a gente está no século XXI. E aí a gente volta no século XIX e depois a gente vem no século XXI. Uma questão que o Leonardo levantou, que é muito interessante também, é a questão das lembranças, né, das histórias. Então, assim, é cheia de histórias a narração dela. E aí, para poder falar um pouquinho mais sobre o Linea del Colore, que vai contar a história, né, do Alafano Brau e da Leila, estão inspiradas em duas personagens que já existiram, né, que é a Sarah Parker, né, que é a Leila, que foi abolicionista, ativista, e a Edmund Lewis, né, não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dela, mas Lewis, alguma coisa assim, Edmund Lewis, né, da qual a Alafano Brau ela foi inspirada, né. E aí, palavras da Diaba Chego, ela disse que ela não gostaria de fazer uma biografia dessas duas mulheres, né, quando foi questionada em uma das entrevistas que eu assisti, ela não gostaria de fazer uma biografia dessas mulheres. Então, ela transforma a história dessas mulheres em um romance histórico que caminha entre passado e presente, mas sem deixar de falar daquilo que realmente importa para ela, né? Então, o livro ele vai falar muito sobre, né, o processo de colonização da Somália, né, seu país, o país de origem dos seus pais, né, porque ela nasceu na Itália. Então, ela fala muito desse processo de colonização, de como ela usa a Alafanu para poder falar desse processo, né? Em um dos epílogos, um dos prot, né, que ela chama assim, capítulo do livro, um dos cruzamentos, ela vai falar sobre a vez que ela foi vista em Roma, lá em 1885, 87, se não me engano. E aí, ela é atacada porque, segundo a população romana, ela representava a morte de alguns soldados que foram, vamos dizer assim, que invadiram ali a Somália, né, e que, infelizmente,
teve ali a reação dos povos somalis, e essas mortes de jovens soldados foram atribuídas a ela naquele momento ali. Ela, enquanto negra, numa Roma do século XIX, né, ela foi capestada, né, foi ali, o que a Jabashek vai chamar, o que ela Fanobral vai chamar de incidente. Não ela, né, que a história gira em torno da Fanobral, que tinha uma tutora branca, a senhora Bessebea, né, e aí, que possibilita ela de estudar numa escola, né, no século XIX, você enquanto negra, estudar numa escola para brancos, né. Eu vou trazer alguns textos do livro, alguns eu já trouxe durante a semana, quando diz, né, é melhor ter um jacaré do que ter, é menos estranho ter um jacaré do que ter uma negra na escola, né, das pessoas cuspirem enquanto ela passava, dela ter que estudar no banheiro, né. Então, o que vai ser chamado de incidente ali, pelos personagens secundários do livro, é justamente essa violência que a Fanobral sofre por causa desse episódio aí do processo de um dos processos, né, de um dos eventos do processo da colonização. E aí ela é chutada, cospem na boca dela, né, na boca, no rosto, enfim, assim, um ato mesmo de violência, entre murros, estupro, todo tipo de violência, não só verbal, mas também física, né, e psicológica, obviamente, porque depois tem todo um perfil. Mas o bonito desse livro, na minha opinião, é que ela pega esse fato, um incidente, né, que é um incidente, que assim chamaram as pessoas, porque não poderia sair esse fato ali, cidade pequena, né, já havia uma negra na escola, que já era um caos, assim, para toda a cidade, marcante, né, era o início de um processo histórico ali. E aí, para não divulgarem, né, não sair daquele meio ali, as pessoas começaram a chamar de incidente. E a partir desse incidente, e aí eu vou trazer um pouquinho, um trecho do livro, La Linha da Colore, onde ela narra esse incidente, tá? La Fanu não lembrava nada daquele dia com Berlim. Berlim era a escola na qual ela estudava. Chamaram de incidente, mas a sua pele sentia todo o peso do acontecimento. Sentia cada chute sobre a costela, cada cuspira dentro da sua boca semiaberta, cada tapa dado às suas bochechas mórbidas. Ela se comportava, as pessoas se comportavam como um troféu. La Fanu não sentia nem mesmo sua voz, não sentia aquelas sombras, né, a se divertir enquanto a batia. E não percebia toda a violência que foi sofrida no seu corpo. Faziam a turno, enquanto alguns vai a louca. Alguns entretinham o seu braço, né, a sua cor negra fiel, a sua patrona. Outros batiam na sua pele. Ela sentia cada sombra que ameaçava de fazer se transformar em uma mulher branca, uma pessoa branca. A fúria de cada chute, de cada murro. E eles gritavam: branca, você vai ficar branca. Nós a faremos você se tornar branca. Né? E esse é o fato, né? Essa é a parte que ela narra, depois de terem chamado tanto ela de negra, né? Negra, você matou os nossos homens, né? Os nossos jovens soldados. E aí, depois disso, é que acontece o incidente. Mas é a partir desse incidente, né, que a narrativa ela traz uma reviravolta na história da La Fanobral, inspirada ali na Eduardo Lewis. A La Fanobral, ela desenha rostos, né? Quando acontece um incidente, ela precisa ficar escondida na escola, lá em Berlim, por um período. E quando ela está escondida, ela descobre que não só ela, enquanto corpo negro, mulher negra, né? Mas aí ela fala também sobre o processo de imigração, obviamente. Ela descobre que tem uma senhora que é da Europa Ocidental, não lembro exatamente
o nome do país, mas ela descobre que existe uma senhora que, como ela, é subjugada e submetida, né, a certas situações, e que essa senhora tinha pele branca. E Acho que aquele rosto... Pode falar, né? eu acho que era uma senhora irlandesa. Irlandesa. Irlandesa, era? Acredito que sim. E aí o rosto daquela senhora é que que desperta, na verdade, porque ela já tinha a vontade de ser artista. Mas é o rosto dessa senhora que vai, né, aquela descoberta, na verdade, de saber que não só ela sofria, né? Você, no livro ela é, apesar dela falar da Somália, né, de Dogali, ela também vai falar muito sobre Massachusetts, né? Porque no livro ela é inspirada na Eduardo Lewis, ela é afro-americana. E é a partir disso que ela começa a dar uma reviravolta. E ela alimenta o sonho de ser artista, né, a partir desse ato de violência. E eu acho que essa parte da violência, ela aparece um pouco em todos os romances, né, como eu percebi que os colegas falaram aqui. Não há... Completamente. Então, eu não Então, peguei assim, muito de Ádua, mas tem muito do que você comentou em Ádua. aí a gente vai para Leila. Fique tranquilo. A gente dá spoiler, não tem problema nenhum. Mulher, você tá entregando o livro todo, não pode. Mas eu já falei do livro durante toda a semana, Bruno. Não tem problema, é mesmo para conhecer. Pelo menos o Lalina del Colore. Os outros, né, para vocês ficarem com A vontade gente de conhecer. instiga. Exato, a gente Mas os Lalina instiga. del Colore a gente já falou durante toda a semana. E aí a história se repete, mesmo nos dias atuais, com a Leila, né? Aquela mesma vontade. O não reconhecimento é uma das questões também que ela traz no Lalina del Colore, que é o não reconhecimento da pessoa negra como italiana, né? Isso a Jabachega comenta muito, não só no La Linda del Colore, mas também em entrevistas, né? E é uma das questões da luta dela. Ela não se denomina como ativista, mas no final acaba sendo, né? Porque assim, quando ela relata sempre, né? Que quando alguém fala, nossa, você fala tão bem italiano, né? Aí ela responde, você também. Mas assim, ela nasceu na Itália, né? Aí já chega, ela é italiana. Então a questão da língua ali também ela traz, não só na língua da colore, mas é uma das questões que ela pontua frequentemente. Essa não aceitação, né, da pessoa negra italiana, né? Então é uma coisa que tem sido muito discutida, inclusive, por algumas autoras, né? Que são ítalo-africanas. E a Leila, ela vai viver uma história semelhante à da Lafano Brau, até que ela descobre a Lafano Brau, né? E aí o livro, a Lafano conta a história dela, a Leila conta a história dela, mas a Leila também vai contar a história da Lafano. Então é um vai e vem entre o século XIX e os dias atuais, e a gente fica assim, meu Deus, e agora onde é que eu tô? E aí, de repente, você se encontra pelos elementos que ela coloca ali no romance histórico, né? O La Linea del Colore é um dos mais recentes da Jabachek, esse em 2020. E, assim, eu acho que uma coisa que é muito incomum que a Jabachek traz, né, que é frequente e recorrente, um dos temas que é muito frequente, é a questão da imigração. A questão do privilégio das viagens, né? Quando ela começa a narrar, né, que o sonho da prima da Leila, que já está em Roma, né, é chegar a essa tão sonhada Europa, né? Seria o paraíso. Então, esse privilégio de viagem que seria tão simples, você pegar um avião e ir lá, pode custar, às vezes, ou na maioria das vezes, a vida. Então, ela vai narrar também esse processo de imigração ilegal, né? Do quanto as pessoas se aproveitam disso e do quanto é mais difícil ainda quando se trata de pessoas negras, né? Essa não aceitação, não só dos imigrantes em geral, obviamente, mas quando são corpos negros, isso é mais difícil. E aí, hoje eu estava vendo um vídeo hoje, na verdade, já tinha visto esse vídeo da Raíza Araújo, né, que ela fala, são sempre os nossos corpos negros que estão na periferia e na favela, né? E aí eu lembrei de um trecho da Linda del Colore,
que ela fala, né? Até quando seremos marginalizados? Em outras palavras, obviamente. Até quando a gente precisa só sonhar, né? Até quando a gente vai ter uma dona branca, né? Que é uma das salas da Lafanobral, dentro do Bolinha da Coluna. A Ijaba Sheco, ela traz esses temas, né? Dentro das obras. E é interessante a gente pensar, né? Que esses diálogos, eles precisam ser trazidos à tona ainda hoje. Então, assim, a Ijaba, ela pega a realidade, né? Essa história da colonização, que é um dos pontos principais, dentro da lenda incolor, mas a violência que a gente sofre. E ainda hoje sofremos, né? Em outros formatos, mas a gente ainda... Então, são diálogos que são realmente necessários. Vocês gostariam de acrescentar alguma coisa? Comentários sobre Ijaba? Eu... Fale, Se eu puder falar mais uma coisa, eu achei essa questão da violência que está ali no corpo dessa menina negra, que está na linguagem e que vai de tudo, né? Perpassa isso na Chego nos mínimos detalhes. E A Minha Casa é Onde Estou, por exemplo, ela vai falar da estranheza que causa o nome dela. E Diaba não é um nome que se ouve muito na Itália. Então, ela vai desde esse processo de apresentação, que, por ser uma mulher negra, dispensa o nome, essa estranheza, e vai além, essa coisa de, como você fala bem italiano. Eu trabalhei com A Minha Casa é Onde Estou para falar de memória e para falar de imigração, quando eu estava no estágio. E a primeira coisa que a gente fez foi colocar uma foto dos imigrantes italianos chegando no Brasil no século XIX e os imigrantes sírios chegando na Itália em 2018, que era no ano que eu fiz o estágio. E tentar pensar esses dois processos. E para pensar isso, a gente pegou aquele vídeo dela que ela fala o que é imigração. Ela fala que imigração é uma oportunidade. É uma oportunidade de enriquecimento, de se salvar, de mudança. E é um vídeo muito otimista. Quando acabou o vídeo, a primeira coisa que comentaram foi: nossa, mas ela fala bem italiano. E a gente ficou sem graça porque a gente esqueceu de, fazer essa apresentação primeiro, mas aí depois fica essa coisa de aprendizado, né? E a gente, não, mas ela é italiana. Eles, mas italiana? Como assim? Onde ela nasceu? A gente, em Roma. Ela é romana. A família dela tem origem em outros lugares, da mesma forma que muitos italianos, né? Se a gente pensar muito difícil ainda essa aceitação. E causa essa estranheza, né? Esse novo olhar para uma Itália que não é branca, né? Que qualquer pessoa que foi para a Itália sabe que essa visão de uma Itália branca não é verdade. Ela é uma higienização, né? Para atrair certos turistas e tudo mais. E essa coisa da linguagem, eu acho muito interessante, porque daí ela vai estar em diálogo com outras autoras negras, né, de outros tempos, de outros países. Se a gente for pensar na Audre Lorde, por exemplo, a questão de se falar eu sou uma mulher negra e eu sou uma mulher lésbica, tudo isso implicava violência na época da Audre Lorde. Se a gente for pegar agora a Cláudia Rankine, que foi traduzida acho que esse ano aqui no Brasil, que ela também vai falar da questão da endereçabilidade, essa coisa de como o termo pode por si só não dizer nada, mas quando ele vem pronunciado da boca de outra pessoa, ele é uma violência também, que também permeia esse corpo, que também delineia essa pele. E achei interessante, porque como eu não li o livro, né, eu fiquei horrorizada aqui, eu sei que às vezes eu me expresso muito, mas é horrível, é uma violência que ela ultrapassa a linguagem, ela vai para a violência física mesma, né? Que, óbvio que é uma coisa que está pautada na realidade, mas ouvir esse relato é uma coisa muito strachante. Agora, você falou uma palavra em italiano, agora eu fiquei assim também, mas que mexe muito com a gente, né? Uma das questões do... Pode falar. Os três queriam falar agora. Pode falar, Adriana. Tá, que deu uma cortada aqui para mim, aí ficou meio assim. Então, 2 pontos que a Agnes traz, né? O primeiro é a questão de como a Ijaba e outras pesquisadoras precisam estar o tempo todo se justificando, explicando: olha, eu sou italiana,
né? É difícil ainda esse processo da aceitação do italiano, da italiana negra, né? E um outro ponto é dessa violência que a Jaba, ela detalha muito em suas obras, né? Então você consegue sentir. Quando você lê os livros, alguns trechos, é como se aquilo repugnasse. É inaceitável. A gente vê como inaceitável hoje em dia, né? E alguns, assim, eu consegui alguns trechos da Lafano Brau, não só na parte do incidente, mas em alguns trechos da obra, é como se aquilo ali tivesse acontecido comigo. É como tem um trecho da Leila que fala, né? A partir do momento, na fonte que foi explicado lá em um dos posts no Instagram, a partir do momento que eu comecei a me ver, né, quando ela fala da fonte dos quatro mores, né, dos quatro morenos, a partir do momento que eu me reconheci naquelas pessoas que estavam ali com cara de sofrimento, aquilo ali me fez mudar completamente. E ainda bem que isso me fez mudar. Porque eu começo, a Leila sempre falando, né? Eu começo a pensar sobre uma outra perspectiva, né? E é isso que vai fortalecer. Aí eu trago as histórias sobre a colonização, né, o colonialismo italiano, elas já foram contadas de diversas maneiras, né? Mas eu acho que a Jaba, ela pega o que a Djamila Ribeiro chama de lugar de fala, né? A dor que ela sentiu a partir das histórias dos pais, né, dos antepassados, e ela traz isso para dentro das obras. Eu acho que isso é um recurso muito interessante. Uhum. O que eu queria comentar foi a partir do que a Agnes trouxe com relação ao nome. Inclusive, tem uma cena bem interessante de Minha Casa Onde Estou que mostra o apagamento do sobrenome. Né? Ela, como é uma mulher de origem, né, de tradição islâmica, a família, a gente sabe que eles têm a tendência a colocar o nome e o sobrenome ser o nome e o sobrenome do pai. E quando ela vai se registrar na Itália, é apagado o nome do pai. Então ela não se chama, né, Idjaba Omar Chego, enfim, não sei como seria o nome do pai, né? Ela só se chama Idjaba Chego. De alguma forma, é uma outra violência, né, se a gente pensar, esse apagamento de sua tradição, de parte de sua identidade, nome, é nossa identidade, né, quem nós somos, quem seríamos nós sem nosso nome. Então é uma forma de apagar essa identidade dela. Quando a Agnes se referia a nome, né, eu me lembrei dessa cena, que eu acho interessante também. E não tem como não ver a obra completa da Idjaba sempre se entrecruzando os argumentos, os assuntos, né? O tema da violência está presente em todas. Ádua tem muita violência em Ádua também, né? Seja as violências físicas, seja violência assim que você tem hora que te angustia só de ler, tipo, o estupro que a personagem sofre. Dei um spoiler, né? Um estupro horrível que a personagem sofre, é uma coisa assim terrível. E você vai caminhando por esse colonialismo e percebendo como você começa a se perguntar depois, né, como a Itália se vende, qual a imagem a Itália vende de si mesma. Porque não é essa imagem que ela passa pra gente. É uma imagem completamente diferente da que a gente aprende, né, estando do lado de cá da força. Né? Então, enfim, pensamentos. Tem uma hora em A Minha Casa Onde Estou que acho que ela fala que ela vai comprar na loja de um indiano, que também tem isso, né? Não são só as colônias italianas que estão na Itália. Exato. É todo um processo migratório, né? Do bairro chinês, né? Do bairro que hoje tem muitos chineses. Uma coisa que a Agnes levantou e que particularmente me é muito cara, né? Com relação à identidade italiana, né? Que eu acho que é uma coisa que ela vai se perguntar em todos, sobretudo, né, no Minha Casa é Onde Estou, né, que ela vai iniciar com essa pergunta, né, afinal, o que eu sou? Eu sou negra e sou italiana, sou negro, italiana, e ela vai fazendo, vai se questionando, né, várias vezes sobre isso. Em Ádua, acredito que em Ádua a gente não tem tanto essa questão, né, sobre essa identidade
mas sobre essa identidade italiana, né? Mas no Oltre Babilônia, ela vai se perguntar muito. Tem uma personagem que é justamente uma dessas personagens que é negra e italiana, e ela vai constantemente se perguntar sobre essa identidade, né? E justamente, e por que eu acredito que, e por que Djaba Checo trabalha tanto essa questão da identidade italiana de pessoas não brancas, né? Eu não gosto de falar nem só de pessoas negras, porque eu acho que isso exclui bastante, né? Vários outros grupos populacionais que vivem na Itália e que não são negros, né, necessariamente. E isso, assim, ela vai se questionar muito sobre isso, e sobretudo, acredito que a Adriane poderia até falar um pouco mais sobre isso na linha del colore, né, que quando ocorre em que alguns italianos vão se jogar, né, em cima dessa personagem LaFanu Brown, se não me engano, no ano de 1887, né, que quando ocorreu a Batalha de Dogali, em que os italianos morreram lá na Etiópia, a Djaba vai ficar se perguntando, mas nem eles mesmos se reconheciam como italianos, né? Então, assim, já passa... acredito que ela traz muito essa questão de uma identidade italiana que ainda hoje é muito problemática, não é homogênea, e que, inclusive, exclui populações que vivem dentro na Península Italiana. Né? Digo isso especificamente porque, como eu falei na minha apresentação, né? Eu pesquisei sobre literatura siciliana e meridionais também não são vistos como italianos, muito pelo contrário, são racializados. Né? Então, afinal, aqui, para quem serve essa identidade italiana, se não a grupos muito específicos, né, e que não são meridionais. Né? Eu acho que é importante que quando a gente pensa a identidade italiana, eu acho que é importante também a gente não pensar apenas em uma oposição. Italianos versus somalis, etíopes, etc. Mas dentro mesmo da Península Italiana há uma confusão muito grande com relação a esse choque sobre, de fato, quem pode se chamar italiano, né? Quem de fato é visto como italiano. Porque quando a gente pensa, italiano é quem nasce na Itália, é um pouco problemático porque juridicamente não é bem assim, né? Italiano, de fato, é quem tem sangue italiano. Mas aí como a gente vai definir sangue italiano, né? Sangue tem nacionalidade? É muito problemático. Eu acho que a Djaba ela vai tensionar justamente essa identidade italiana, pensando justamente nessas entrelinhas que estão dentro, que nasceram, na verdade, né, lá a partir da unificação italiana, lá em 1861, né, no século XIX, que até hoje ainda são questões muito latentes, né, e que hoje, é claro, ganharam outras páginas justamente a partir do fenômeno das migrações que aconteceram a partir das últimas décadas do século XX e se intensificaram no início do século XXI. Né? Então, ela vai, de fato, tensionar essa questão de italianidade. Mas, afinal, o que constitui um italiano? Né? O que de fato faz com que um outro que nasceu aqui, tem pais, enfim, né? É um nativo que todos os seus pais são, a sua família, de fato, nasceu aqui em Roma e etc., mas porque eu, que também nasci em Roma, porém, meus pais não são daqui, vieram da Somália como refugiados, porque eu não posso ser considerada italiana? Porque a gente sabe que, burocraticamente, ela tem a nacionalidade, ela tem um passaporte, ela tem identidade, para todos os fins ela é italiana. Mas ainda assim, por que dentro da península há essa hierarquização, digamos assim, entre nativos e uma coisa que, inclusive, eu já vi em alguns textos, né? Os velhos italianos e os novos italianos. Eu, particularmente, eu detesto essa diferenciação, né, que fazem entre os... Parece que os velhos italianos tinham mais direitos de se chamar italiano do que os novos, né? Enfim, mas isso que a Agnes comentou me chamou muita atenção, porque é uma coisa que eu estou trabalhando muito recentemente, né, sobre esses tensionamentos sobre a identidade italiana.
Essa coisa que você falou da unificação da Itália, que é muito recente também, né? Se a gente pensar, tipo, o Brasil é nação há muito mais tempo do que a Itália, a gente é plural, mas a gente ainda tem uma ideia de unificação maior. E como na Itália, a questão da língua também é muito forte, né? Tipo, tem a língua standard, e daí tem esses gazilhões de dialetos, que cada um escolhe um parâmetro para definir quantos são, qual é a diferença. E se a gente ainda for pensar no sul, essa não Itália, né, que por muito mais tempo ficou dividida do norte, né, a Sicília, o sul ali, a parte de baixo da bota, que é onde eles têm também as outras línguas, né, a língua siciliana e a língua napolitana, que não são dialetos, não estão, tipo, ligadas diretamente ao italiano standard, né, elas são outra coisa. Essa tensão dentro deles que eles não reconhecem quando estão fora. Eles reconhecem entre eles, né? Falar que eu sou marquidiano, que eu sou de Trieste, etc. Tudo bem. Mas fora tem quem é italiano e quem não é. Sim, com certeza. Aí, na fala de vocês, tem 2 comentários que eu gostaria muito de fazer, né? A questão do apagamento do sobrenome, Bruno. Até 2013, quando eu ainda estava na Itália, a questão do nome, né? Quando nasce uma criança, seja italiana ou de imigrante, né? A gente tem o sobrenome da mãe e do pai. Não é isso? Lá, Sim. eu lembro que a minha amiga teve um filho em 2011. E aí foi negado a ela de colocar o seu sobrenome. Pietro, ele levou apenas o sobrenome do pai. Então, além de, né, não é só uma questão de imigrados negros, vamos dizer assim, é uma questão de imigrados, né? E a outra questão era na sua fala. E a outra questão era na sua fala, né? De decidir quais são os novos italianos, os velhos italianos, quais são os privilégios das mazelas de ser considerado italiano também, né? Assim, porque quem é que faz essa classificação, né? Quais são os critérios estabelecidos? Porque, como você falou, parece que é uma hierarquização. Assim como um outro filho de italiano que nasce em Roma, a Isabela ela também nasceu, né? E ela tem os costumes e a cultura dali. Então, por que não ser considerada apenas pela cor da sua pele? Seria isso, né? Essas são questões que precisam ainda ser refletidas e debatidas, né? E esse apagamento, seja do sobrenome ou das histórias de colonização, do colonialismo, elas precisam vir à tona, né? Até para que a gente não repita o processo futuramente. Então, é importante que a gente converse sobre isso. Com relação ao sobrenome, eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Eu sempre trago a história de uma soteropolitana para falar para eles, a Manuela Magalhães, que casada com um advogado italiano, né? Ela é brasileira, trabalha lá como mediadora intercultural, até onde eu sei esse momento. E ela foi uma das, assim, digamos, responsáveis por essa alteração da lei de só pode o sobrenome paterno. Ela lutou até o fim para conseguir colocar o sobrenome materno, o sobrenome dela no filho dela. E conseguiu. Então, é um pouco recente, né? Se a gente for pensar, é de 2016, se eu não me engano, 16 ou 18, não me lembro agora de cabeça. Mas, e aqui eu penso nessa questão entre 2 pontos, né? Até que ponto a gente pode permitir, até que ponto a gente não deve, sabe? Não sei, fico nessa questão, assim, entre a lei, né, dura lex sed lex, né, dura lei mais lei, então eu não sei até onde a lei pode servir nessa questão, ou até que ponto a gente também pode trazer essa outra, por ela não ser somente, né, ela tem outras origens, tem outras questões ali por trás. A questão do nome é extremamente complexa, na minha visão, porque a gente entra nesses 2 mundos. Ou melhor, qualquer questão que se relacione, a gente entra em 2 discussões, né? O que eu posso aqui, o que eu permito aqui, eu vou trazer tudo para cá, vou apagar todo o restante, não vou. Enfim, eu acho uma discussão bem ampla, mas... Uma coisa... Não, você estava falando... Uma coisa que me chamou a atenção, você estava falando sobre ela que tem outras origens, né? Digamos assim. Você comentou sobre isso, né? Que ela tem outras origens e tal, né? Mas os italianos também têm outras origens, né? Exato. É importantíssimo pensar que a Península Italiana, como
um lugar que esteve, que está, digamos assim, né, tem uma posição privilegiada no centro do Mediterrâneo, desde a antiguidade, atravessada por povos de várias origens, de várias culturas, né? No entanto, isso não é visto como, de alguma forma, como algo negativo, né? Mas sequer ele meio é debatido essa questão, né, do povo italiano ter sido um produto, um resultado, né, de vários povos que passaram pela península. Então, geralmente, fala-se muito pouco sobre uma coisa, por exemplo, que me chama muita atenção, sobretudo quando eu estou dando aula, né, é que a literatura italiana, ela, em questão de historiografia, na historiografia da literatura italiana, ela começa num período a partir depois do domínio árabe no sul da Itália. Então, assim, por que a contribuição árabe é meio que apagada, né? E que a partir de então acaba culturalmente o que conta, na verdade, culturalmente que vem justamente a partir desse período. Fala-se lá sobre os gregos, os romanos, aí depois dá um salto muito grande para falar sobre franceses, a corte de Federico II, domínio espanhol no sul, né? E meio que esse gapzinho aí que o sul da Itália foi dominado pela cultura árabe, né? Tem uma influência muito grande, cultura árabe, é meio que esquecido, apagado, sabe? Então, mesmo dentro na história cultural do país, há muitos buracos, né? Há muitas lacunas, né? E acredito que a Djaba Chego ela vai justamente explorar essas lacunas, né? No La Linea de Colore, por exemplo, acho que um exemplo clássico disso, né? Que ela vai falar dessa Black Italy, né? Essa Itália negra que vivia, que existia em Roma, no caso, né, da personagem, já no século XIX, de personagens de várias outras culturas e de outras origens, né, que já conviviam ali nessa cidade, né? No entanto, essas histórias meio que são apagadas, são removidas dessa identidade, desse imaginário coletivo. Exato. E assim, eu sinto que a influência árabe foi apagada de todo o continente europeu. Né? Não só na Itália, mas todo o continente europeu, a gente se esquece e apaga muito dessa influência que você teve, não só, né? A gente teve essa influência toda na África, né? No continente africano. Se dialoga muito se fala muito sobre essa influência, porque ela, de alguma maneira, ficou ali, né? Se manteve presente. Mas a influência árabe no continente europeu, ela meio que vai se apagando, se assimilando, não sei, né? Parece ser uma coisa muito restrita, sobretudo na arquitetura. Quando se Exato. fala de Granada, na Espanha, em Portugal, na Sicília, por exemplo. Mas, assim, parece que só teve essa presença árabe na arquitetura e não na cultura popular mesmo, siciliana, que é uma coisa muito presente ainda hoje. Exato. Na língua, né? A gente não pode esquecer também. Com certeza, na língua, né? Se eu puder só retomar uma coisa que o Leonardo tinha falado da outra vez, que você falou de que a Djaba Chego ela está o tempo inteiro escrevendo essa questão da identidade. Tem 2 contos dela naquele livrinho Pecore Nere, que é ela e outras 3 escritoras não brancas, né, de nacionalidades dos antepassados diversas e tal. Nos dois contos dela, ela tá se questionando dessa identidade, né? Tem uma hora que, nessa coisa de violência que a Adriane estava falando, tem uma hora que ela fala, tipo, não, se eu sou italiana, eu vou comer porco, eu vou comer salsicha. E ela come. E ela passa mal. E ela vomita. E ela se sente mal, mas ela venceu aquele obstáculo de justamente essa coisa múltipla que existe nela, né? Essa coisa afro-italiana. Ela é de origem somali, mas ela é italiana. Ela tem o poder sobre si de decidir o que ela vai fazer com a própria vida, com o próprio corpo. Eu acho isso muito interessante porque são contos muito curtos. Muito curtos. E é muito pontual. Ela bate muito nessa tecla. E que é uma noção de identidade que a Judith Butler, por exemplo, vai falar de violência ética, né? De, tipo, você ter que responder a quem eu sou é um tipo de violência,
porque nenhuma resposta vai ser satisfatória. Então, ela vai voltar nessa questão da identidade, porque nunca vai ter uma resposta fechada, nem satisfatória. Muito... Tipo, tem muitos caminhos para elaborar essa mesma questão dela, que dialoga com um grupo maior de pessoas, como você estava colocando, né? Não só pessoas negras. Sim, e é por isso que minha Casa do Sono, minha casa onde estou, ela vai justamente tentar responder essa pergunta, né, sobre quem eu sou, contando uma história. Ela vai se remeter, inclusive, a um conto do... esqueci o nome. Karen Blixen, não é? O conto do cardeal, alguma coisa assim, né? Eu vou dizer quem eu sou a partir de uma narrativa, né? Que é justamente o que ela fez ao longo do livro todo. É bem interessante. Sim. Eu adentraria uma questão bem diferente agora, né? Com essa relação de contar uma história. Mas vamos deixar a pergunta da Adriane. Vai lá, Adriane. Só para pegar o fio da Agnes, né, em relação ao comer carne de porco, ela usa a lei lá na linha del Colore para poder falar de um episódio específico, que é a festa do vinho, que ela vai passar o final de semana na casa da melhor amiga, e daí ela é convidada pela mãe dessa amiga, e ela percebe um pouco de ironia nesse convite, né? E a festa é regada a vinho e a carne de porco, né? E aí ela não bebe vinho e nem come carne de porco. E é nesse momento que ela começa a se questionar, né, o que eu estou fazendo aqui. E aí é quando ela encontra, de fato, a fonte, né, de Quatrimore, né, dos quatro morenos ali. E aí começa a história da Leila. Né? Então, assim, por ela, a Jabacheca, a Leila, ela às vezes a gente até confunde, né? Porque apesar de não ser uma autobiografia, ela está contando a história inspirada na Sarah. Às vezes a gente vê tanto da Jaba dentro das suas histórias que a gente faz esse vai e vem, né? E aí ela fala, né? Que é como se fosse um desafio. É justamente onde a Leila ela começa a pensar, né? Nessa questão da origem dela, né? Mas eu estou aqui, mas eu não faço parte desse mundo. Eu estou, mas não sou. Né? E em determinada ela agradece, né? E ainda bem que eu descobri que eu posso fazer diferente quando ela se reconhece ali na estátua de Quatrimore. É interessante também que as histórias, ela sempre passeia, né? O espaço físico, ela sempre vai entre os países africanos, né? E a Itália. E no Linha del Colore, ela ainda vai, lá Linha del Colore, né, a linha da cor, ela ainda passeia pelos Estados Unidos, né? Ela fala das pessoas da América do Sul que tentam fazer esse processo de migração para os Estados Unidos. Então, assim, ela aumenta, né? Assim, ela não se restringe apenas à imigração África e Itália. Ela dá uma abertura maior para poder falar desse tema, né? Uhum. Uma coisa que me chama a atenção nesse La Linha del Colore, eu confesso que eu ainda não tive a oportunidade de perguntar a ela, mas é uma coisa que eu observo não apenas, né, no La Linha del Colore, quanto em Adua, e enfim, acho que em todas as narrativas dela, né, em como ela acaba, de alguma forma, trabalhando com um dos conceitos que é aquele... Acredito que ele seja um sociólogo britânico chamado Paul Gilroy, que ele vai falar sobre o Atlântico Negro, né? Que ele vai contar como a experiência, né, do tráfico, de alguma forma, né, fez com que a experiência dos negros, seja lá na Europa, na América ou na África, sejam experiências culturalmente muito semelhantes, né? É sim, muito simbólico que um negro, seja nos Estados Unidos, seja na África, por exemplo, ou na Europa, passe por determinadas situações muito semelhantes, né? Isso fala muito sobre uma
resultado, né, de um processo que começou lá no início da Era Moderna, né, com o tráfico negreiro e etc. E muitas vezes a gente acaba meio que esquecendo ou então falando muito pouco sobre isso, né, dessa condição do negro, sendo muito semelhante culturalmente, né, tendo vários percalços, seja aqui na América, na Europa ou na África. Né? É uma coisa que, inclusive, uma coisa que eu acho muito interessante no La Linha del Colore, né, que a Djaba vai explorar um tema que é bem... que eu confesso que eu nunca tinha lido sobre, nunca tinha visto algo sobre na graduação e no mestrado, né? Sobre essa presença negra na Europa desde a época moderna, né? Então, ela vai apresentar, por exemplo, essa presença africana a partir de estátuas, né? Como você colocou, né? Do Monumento dei Quattro Mori e da Fontana dei Quattro Mori, que são 2 monumentos em Marino e Livorno. Se não me engano, ela vai mencionar também um quadro do Vittore Carpaccio, em que tem um gondoleiro negro, né? Então, assim, ela já vai trabalhar essa questão dessa presença negra no continente europeu, não como uma novidade, não como uma coisa que aconteceu a partir do século passado, já com o fenômeno das migrações, mas é uma coisa que já vem já há bastante tempo, né? Esses afro-europeus, né? Isso já é uma história já bem... quer dizer, não é bem conhecida, né? Mas ela já, acredito que ela mencione com muita frequência isso justamente para gerar esse debate, né? Nós não chegamos aqui hoje, né, ou ontem, já faz bastante tempo que muitos dos nossos já estão aqui no continente europeu. Pensando nisso que o Leonardo estava colocando e no que o Bruno falou antes da questão de apagamento, se a gente for pensar tipo, no Império Romano, por exemplo, tinham pessoas negras escravizadas. Elas estavam lá na Botinha, na Itália, né? O Império Romano era muito maior, mas elas estavam lá na península. Elas só não eram consideradas pessoas. Pelo direito romano, aqueles corpos tinham que pertencer a outra pessoa. E aí a pessoa que tinha aquele corpo era considerada pessoa. O Roberto Espósito fala disso, né, retomando... Eu sei que a gente falou que não ia ser acadêmico, né, mas às vezes é difícil, né? Né? Mas é importante dizer, né, que no Império Romano a escravização não era por causa da raça, né? Não é porque eles eram negros, mas porque eles eram considerados bárbaros. Né? Então, assim, quem, não necessariamente africanos, né, mas todos os outros povos, inclusive europeus, né, a Gália, enfim, aquelas guerras da Gália bastante famosas, né, eles eram escravizados por serem considerados bárbaros, por não serem considerados latinos, né, que, por sua vez, eram vistos como civilizados e etc. Né? Enfim, o motivo da escravização é que era diferente, é importante só fiz questão de diferenciar isso, porque... Não, muito bem colocado, né, que é justamente, de novo, né, não é só a pessoa negra, como você já tinha falado da outra vez. Sim. Mas essa ideia de quem era a pessoa, né, então às vezes está presente ali, e daí se a gente for pegar essa noção e trazer para o século XX, quem é cidadão, né, na Itália, quem é um cidadão italiano? Então, é só repaginar o mesmo problema histórico, né, que vai encontrando caminhos de perpetuar esse tipo de preconceito, esse tipo de violência. Sim, não, com certeza, né? E essa questão da raça foi uma introdução muito já da era moderna, já, né, de hierarquizar determinados grupos, etc., que tem uma finalidade, né, para isso, para o nosso sistema. Né? É necessário que seja criada essa diferença racial, né, para, de alguma maneira, diferenciar determinados grupos. Né? Alguns vão ser considerados seres humanos e outros não. É uma invenção muito moderna. Mais algum comentário? Na verdade, se a gente fosse parar
para falar de todos curioso. os temas e comentar todos eles, a gente ficaria aqui por pelo menos uns 2 anos conversando, né? Eu confesso que eu fiquei curioso com o que o Bruno ia comentar. O que eu ia comentar? Mas aí você falou que você fez um mistériozinho aí, mas eu fiquei curioso. Hoje eu tô uma pessoa misteriosa, né? Hoje Já não tá entreguei meio- o final de Água. Instigante. Não, uma coisa que eu acho fantástica na obra, né, em toda a produção da Idiaba, pelo menos até então, toda a produção que eu tive contato, né, que eu tive acesso, que cá para nós, né, no Brasil, não é tão fácil, né, esse contato com uma produção e tal, que vem, né, que tem que atravessar o oceano inteiro. Mas uma coisa que eu acho interessante e que me levou, né, no semestre passado, eu e o Léo, nós demos uma aula juntos, né, assim podemos dizer, que ali era a minha aula no meu estágio, o que me levou a sair da literatura italiana para fazer meu estágio nas literaturas africanas. São os elementos que a Idiaba traz na literatura dela. São elementos que trazem muito de uma... como eu posso dizer? De uma maneira de algumas comunidades africanas trabalharem ou produzirem, né, arte. A oralidade é uma coisa muito importante. Sim. Minha Casa é Onde Estou, a gente vê, por exemplo, ela inicia o romance com uma frase tal como Era Uma Vez. Né? Aquele Sheiko, Sheiko, Shari. Ela traz isso em Ádoa, né? Ela vai trazer essa mesma fórmula de início em Ádoa, fora algumas questões da narrativa, de uma cosmovisão de mundo, né? Assim, se a gente pensar na questão do pai do Zope, né? Que era o sábio, o Haji Safar, o sábio, e que trabalha muito com essa ideia de um mundo, como funciona esse mundo africano, né? Esse deslocamento desse mundo para a Itália com a família dela, né? Com o pai, com a mãe, as visões, as próprias visões de comunidade, como eles se relacionam como comunidade, como sociedade, né? Se a gente pensar aquela questão de serem muçulmanos, né? Serem, né? Estarem dentro de um país extremamente católico. Enfim. E uma outra coisa que eu sou fascinado nas obras dela, que eu acho muito, assim, muito sutil, é a presença, algumas pessoas chamam de bestiário, mas eu não gosto desse termo, né? Eu prefiro a presença dos animais. E de como esses animais trazem uma relação muito forte com essa história, né? Com esse imaginário, com essa construção de mundo, com essa episteme também, né? Muito africana. Né? Por exemplo, a gente vê no final de Ádoa. Eu vou contar só um, então. Bruno. Você tá contando a história toda, Bruno. Caramba, eu e Agnes aqui fomos os mais Ele quer contar desde para não dar spoiler. Você vai contar tudo, gente. Em Ádoa, ela conversa o tempo inteiro com o elefantinho, né? A Ádoa. No final, o pai dela, né, o Zope, quando ele começou a servir para o Conde Anselmo, ele tinha que usar um turbante na cabeça. Foi uma coisa que o Conde Anselmo importou dos indianos, exato. E no final da narrativa a gente vê lá que um babuíno, né, vai lá e retira o turbante da cabeça dele. E ele tem uma relação de acreditar que aquele babuíno é o pai, ou uma experiência do que é o pai. E depois a gente tem a mesma situação acontecendo com a Ádoa. Só que não é um babuíno, é outro animalzinho. E aqui em Minha Casa é Onde Estou, né, a gente também tem esses outros animais presentes. Ela fala de um momento do elefantinho, também do Bernini, né, da estátua do Bernini, mas ela traz, por exemplo, alguns animais que estavam presentes naquele imaginário, né, africano, da mãe, né, que era uma mulher nômade. Então ela traz, por exemplo, a hiena, né, como um animal muito perverso, muito hostil. Então esse bestiário assim é muito instigante na narrativa dela, né, por enquanto desses 2 livros que eu tive acesso até então.
Não sei dos demais romances. Mas são elementos que me levaram para as literaturas africanas por acreditar que são pontos muito importantes, né? Que mostram justamente esse, vou utilizar o termo hibridismo, né? Esse lugar, assim, esse outro lugar que ela faz parte, né? Mesmo sendo uma italiana, é uma italiana que tem suas origens somalis também, não vai deixar de ter, né? E ela traz tudo isso, ela importa tudo isso para dentro de sua literatura. Enfim, são questões Mas justamente aquela coisa, né, de dá para sempre abrir as histórias dela. Tipo, ela tem muita potência nessa escrita. Dá. E assim, são coisas que eu acho fantástico, porque se a gente pensa na questão da palavra, né? Não sendo acadêmico, né? A palavra é muito importante para os africanos. E a gente percebe isso pela oralidade, ela sabe a história de todos os seus antepassados, né? Essa história oral é passada, essas histórias são passadas para ela. Penso nesse livro Minha Casa Onde Estou muito como um livro biográfico, e ao mesmo tempo você pode pensar que seja uma fabulação de uma biografia. Mas se a gente leva para as literaturas africanas, a gente pensa que como a palavra é tão forte, tão importante, não poderia ser. Eu não posso mentir com a palavra. A palavra é uma entidade quase dentro de uma, né, cosmovisão de mundo africana. Quem disse isso? A palavra, a tradição viva do Rampatebá. Rampatebá traz isso, a tradição viva, né? Dizendo da importância da palavra, da linguagem oral também para essas comunidades. E eu acho que Minha Casa Onde Estou é o livro mais oral dela, se a gente pensar. Eu trago isso porque é o livro que eu tenho mais perto comigo nesse momento, né? Da dissertação. Mas é um livro muito oral. Muitos elementos de moralidade estão aqui presentes. Seja na introdução, seja na forma de concluir, mas não que isso não esteja também nos outros. Né? Tá, de alguma forma, dentro de cada um. Pode não ser temas de moralidade, mas temas que veio junto com essa oralidade, né? Uma cosmovisão, os mitos, os contos, as fábulas, tudo tá ali, tudo entrelaçado. Isso é tão lindo e tão maravilhoso, assim, da gente ver, da gente tentar desbravar. Né? Enfim. É verdade, Bruno. Era esse meu mistério, tá? Repelei. Agora estamos saciados. Não sempre, né, Léo? Porque assim, se um puxa o fio, a gente poderia ficar aqui anos e anos conversando sobre esses temas tão interessantes que ele já traz, né? Então, acho que a gente pode ficar por aqui. Gostaria de agradecer a presença de vocês, Bruno, Leonardo, Agnes, né? É muito bom quando a gente para conversar sobre algum tema, principalmente esses temas trazidos pela Jaba Checo, né? Já que ela também tem uma relação muito bonita com o Brasil, né? A Jaba, ela traz pontos assim, né? Com Caetano Veloso e tal. E aí, estudar a Jaba Checo aqui no Brasil, eu posso dizer que a gente pode considerar uma honra, né? Porque a gente tem esse tipo de literatura, né? Literatura negra italiana, né? A gente ter acesso a esse tipo de literatura é muito gratificante. Né? Eu consigo me reconhecer assim, em algumas falas da linha da colora, né? No livro, tá? Apesar de algumas passarem no século XIX, né? A gente dá uma passeada por lá. Né? Então, para mim, eu continuo estudando a Jaba, né? Porque eu estou no grupo de pesquisa da professora doutora Cristiane Mandu. Então, assim, a gente continua estudando a Jaba, não só com a linha da colora, mas com as obras, né? A pesquisa está em fase inicial, entretanto, a gente continua estudando a Jaba, né? Acho que tem muito pano para manga aí, até o final. Com certeza. Boa sorte. Né? Boa sorte, André. Em boca louco, né? Exatamente. Em boca louco. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa, fazer mais algum comentário? Eu acho que eu só queria agradecer mesmo pelo convite. Eu acho que foi uma noite muito gostosa, podemos dizer assim, né? De conversar com colegas e discutir algumas coisas e ver, né? Que às vezes a gente que está pesquisando, às vezes a gente tem essa sensação de que estamos
pesquisando solitários e, na verdade, quando ter essa conversa aqui foi extremamente importante para ver que, na verdade, nós quatro, né? Você também, claro, estamos, às vezes, pesquisando coisas que se complementam, né? Coisas que se complementam, um trabalho um do outro. Eu acho que esse diálogo foi super importante, é super bacana. Então, eu que agradeço mesmo pelo convite e pela oportunidade de me colocar diante de pesquisadores tão relevantes e importantes. Muito obrigado. Eu também gostaria de agradecer muito, porque acaba que agora eu fui instigada, Bruno. Você conseguiu. Eu quero ler Na Linha dele Color, eu quero ler todos, vou ler o Adwa. Estou muito interessada em continuar essa, não pesquiso, né, mas essa leitura da Chego, que é um prazer imenso mesmo, essa conversa, né, eu acho que vou ter uma leitura agora muito mais enriquecedora, graças a vocês, a Adriane. Então, só reforçar aqui, agradeço muito o convite e foi muito proveitoso mesmo. Uma noite realmente muito gostosa. Eu também amei. É tão bom, né, falar de uma coisa que a gente gosta. Olha, minha única coisa, eu acho que a gente tinha de marcar essa reunião 2h pra gente discutir, assim, até as 10 da noite, sabe? Incansavelmente. Só uma pausinha para o café. Como eu falei, se fizer vontade, a gente fica anos e anos, porque são muitos pontos, né, que a Ijaba traz. Sim, bom, então é isso. Eu gostaria de agradecer a vocês, muito obrigada. E assim a gente encerra a semana 7 do Meninas e Mulheres na Literatura, né? Fiquem ligadinhos aí nos próximos posts. No início da semana 8, sábado, tem postagem nova sobre a nova semana. E é isso aí. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui.